Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje é um alerta para nós, porque nós devemos ser intercessores, fomos chamados para interceder pelos outros e por todas as pessoas, todos os homens, independente de ser pessoas cristão, não cristão, de estar fazendo as coisas corretas diante do Senhor ou não. A palavra do Senhor ela é bem clara quando nos fala a respeito disso. E a leitura vai ser feita em 1 Timóteo, capítulo 2, estarei lendo do primeiro versículo ao 5, que nos fala assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Paulo, ao escrever esta carta a Timóteo, ele está alertando que temos que orar por todos os homens, temos que orar pela governança do nosso país, quando ele fala aqui sobre os reis, é os governantes, é quem está no poder, mesmo que nós achamos que não é escolhido de Deus, mesmo quando nós achamos que Deus não se envolve com política, que na política tem muita coisa errada, mas nós temos que orarmos por eles. Se nós orarmos, o Senhor direcionar, que o Senhor ele usa quem Ele quer. Se nós simplesmente abandonar, eles vão continuar fazendo leis que vão até mesmo nos prejudicar os cristãos, prejudicar a cada um de nós, porque todos nós estamos debaixo da lei dos homens. Quem aqui não está? Todos estamos. Então, para isso, temos que orar por esses homens, para que Deus dê sabedoria, para que eles venham fazer as leis corretas, para que Ele venha fazer leis das quais nos favoreça e não nos prejudica mais ainda. Então, para isso, temos que estar em oração. Muitas vezes nós vemos as pessoas andando de forma totalmente errada e a gente simplesmente fala, deixa aí que Deus cuide. Sim, Deus cuida, Deus é quem vai julgar. Não cabe a nós fazermos o julgamento se a pessoa tem um coração bom, se tem um coração mau, se a pessoa merece ou não o céu. Jesus, ele veio por todos nós. Ele veio morrer na cruz do Calvário pelos pecadores, por todos, não pelos santos, não pelos que fazem as coisinhas certas, não pelos que são bonzinhos. Jesus veio morrer ali por todos. Aqui mesmo a palavra fala que a vontade de Deus é que todos se salvem, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, ele não quer que só aqueles bonzinhos alcancem a salvação, ele quer todos sendo salvos. Abraão, ele se colocou nessa posição, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Deus ouviu o clamor deste lugar. Era um lugar onde estava tendo muita coisa errada, muita prostituição, muita bebedeira, muita coisa. Porém, tinha gente clamando e o Senhor ouviu o clamor e o Senhor desceu para poder ver o que estava acontecendo e ver se poderia salvar aquele lugar. Mas ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que ali não tinha salvação. E ele veio para destruir.
E Abraão se colocou ali na posição de intercessor e falou para o Senhor: porventura, se houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? O que é que Deus respondeu? Que sim. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Olha, se tivesse dentro da cidade 50. E aí Abraão, ele falou: opa, então eu posso continuar. Aí ele foi e falou para o Senhor: então se houver só 10 justos, o Senhor ainda pouparia aquele lugar, né? Que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse o Senhor a Abraão: não o destruirei por amor dos 10. Então Abraão, ele se colocou ali no papel de intercessor por Sodoma e Gomorra, porque ele temia, porque o sobrinho dele estava lá. E o pecado daquele lugar estava tão grande que Deus desceu para destruir toda a cidade. São 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E se nós formos ver o pecado que eles estavam praticando naquela época, para como está o mundo hoje, o Senhor poderia descer e destruir tudo, todo mundo, não só uma outra cidade, porque o pecado está cada vez maior. Mas por amor de mim, de você, de um, de outro, que intercede, por amor, Deus não faz isso. Porque se o Senhor vir para destruir, vai destruir tudo, todos, não vai poupar a vida de ninguém, destruir o mundo inteiro. E tem muitos servos do Senhor que clama a Ele, que intercede, que ora pelos que estão fora da presença do Senhor, que esse é o nosso papel. Deus ainda nos manda orar por Israel, pela paz de Israel. Temos que orar pela paz de Israel. Quando nós oramos, o Senhor, Ele nos abençoa. Quando nós oramos pelas outras pessoas, quando nós nos colocamos na intercessão, aumenta a nossa intimidade com o Senhor e o Senhor nos abençoa. E o Senhor responde às orações, o Senhor guarda aqueles que nós protegemos, que nós oramos, né? O Senhor protege aquele pelo qual nós intercedemos. Então vamos orar pelo país, vamos orar por um familiar que está distante do Senhor, vamos orar pelas pessoas que estão dentro de uma prisão, vamos orar, vamos interceder por aqueles que estão no mundo do crime, que estão precisando de algo do Senhor. Eu conheço vários relatos, vários testemunhos, onde mães que estavam orando ali pelos seus filhos, aconteceu inclusive com um sobrinho meu, é fruto de oração, que nós oramos, nós intercedemos por ele, minha irmã ora por ele, e ele não está na presença do Senhor. Ele teve uma época que estava vivendo bem errado, amizades erradas, praticando coisas ilícitas, né? Usando droga. E um dia ele estava entrando num ônibus. E quando ele estava ali no ponto de ônibus, quando o ônibus chegou, veio uns bandidos com arma, veio uns homens com arma e começou a assaltar todo mundo que estava ali entrando no ônibus. Só que não viram ele. Ele passou por debaixo do braço, estava com a arma apontada, apontou assim, colocou por ele para apontar num outro que estava atrás dele, a arma passando por ele. E ele foi lá, passou por debaixo do braço, entrou no ônibus e não o assaltaram. Isso é o quê? A proteção do Senhor. Deus guardou a vida dele, porque a mãe intercede. Aquele povo não viu ele e assaltaram todo mundo ali no ponto. Então, muitos relatos, muitos testemunhos que nós temos dessa forma, que o Senhor guarda,
Por mais que a pessoa está no mundo errado, está vivendo, fazendo coisa errada, o Senhor guarda, o Senhor liberta, porque a alegria do Senhor é que todos se salvam. Foi para isso que Jesus veio morrer por mim, por você, por toda a humanidade. Deus, Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, Ele não aceita o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele veio para nós, e nós não somos merecedores dessa graça. Então não existe os melhores e os piores. Existe todos nós carentes da misericórdia do Senhor. Então, se você está em uma posição de intimidade com Deus, interceda por aqueles outros que ainda não estão. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.